Olá pessoal, hoje eu estou aqui para responder algumas questões dos nossos seguidores. A primeira questão é a da Janaína. Qual o impacto da nova tabela do IR na arrecadação? A Janaína está perguntando da última revisão da faixa de isenção do imposto de renda que o governo enviou através de uma medida provisória nos últimos dias. Qual é a ideia do governo, né? É manter as pessoas que ganham até 2 salários mínimos isentas de imposto de renda da pessoa física. Foi feito isso ano passado e esse ano, dada a correção do salário mínimo, foi necessário revisar a tabela para que as pessoas até 2 salários mínimos continuassem sustentando a isenção. A estimativa de perda de arrecadação do governo é de cerca de 3 bilhões esse ano, 3 bilhões e meio em 2025 e 3,8 bilhões em 2026. E aí a gente precisa destacar que o governo foi engenhoso na solução dessa correção da faixa de isenção, porque como ele associou um pedaço da mudança através da correção propriamente dita da faixa de isenção com um desconto, o governo foi capaz de focalizar esse benefício tributário, por assim dizer, porque o ganho para o contribuinte ou a perda de arrecadação do governo ficou mais restrito àquelas pessoas das faixas de renda mais baixas. Se fosse feita toda a correção sem a associação desse desconto, a perda de arrecadação seria maior, sairia aí dos 3 bilhões, como eu mencionei, para algo na casa de uma dezena de bilhões, teria uma perda de foco em relação ao objetivo do governo. O governo foi capaz, então, de focalizar naquele público que ele efetivamente queria. Tem uma outra diferença em relação a 2023, que é a lei de diretrizes orçamentárias que estava por trás dessa mudança na tributação. A lei de diretrizes orçamentárias de 2023 era mais restritiva. Ela impunha a necessidade de uma compensação para essa perda de arrecadação e o governo usou aquela taxação dos fundos exclusivos para compensar a perda de arrecadação naquele ano. A lei de diretrizes orçamentárias de 2024 ela é mais flexível, digamos assim, com essa perda de arrecadação, e para esse tipo específico de alteração tributária, ela não pede que haja uma compensação, de modo que o governo não apresentou uma compensação formal para essa perda de receita, embora, claro, se ele quiser manter a meta zero, ele vai ter que encontrar alguma receita para compensar essa perda. Mas em termos de mais longo prazo, o grande desafio nessa discussão sobre tabela de imposto de renda é se a Fazenda vier a buscar alcançar a promessa do presidente Lula da isenção do imposto de renda para até quem ganha R$5 mil. Este sim é uma renúncia, é uma perda de receita, melhor dizendo, muito grande, aí já mais perto de uma centena de bilhões do que de uma dezena de bilhões, e é bem difícil encontrar compensação para uma perda de receita desse patamar. A segunda pergunta é a pergunta do Bruno. Ele pergunta se eu vejo evasão de dinheiro em função das mudanças dos fundos previdenciários. Eu imagino que aqui ele esteja falando da resolução do CNSP, que foi publicada recentemente, restringindo VGBLs com características exclusivas ou cotistas da mesma família acima de R$5 milhões. A minha visão, Bruno, é que sempre que houver uma alteração tributária no sentido de aumentar a tributação, vai ter uma reação do agente econômico buscando uma maneira de pagar menos imposto. Então, quando houve a tributação, a imposição do Come-Cota sobre o fundo exclusivo na legislação do ano passado, valendo a partir desse ano, obviamente que aqueles contribuintes que tinham um fundo exclusivo foram procurando alternativas que conseguissem gerar algum benefício tributário que compensasse o benefício tributário da incidência do Come-Cotas sobre os seus ativos. Então teve uma procura maior por LCI, LCA, CRI, CRA e fundos de previdência. Na própria legislação do fundo exclusivo, o governo já tratou de limitar um pouco mais
os FIAs, os FIAGROS, porque sabia que os contribuintes procurariam outros caminhos. Especificamente, se eu vejo que vai ter uma grande saída de recursos do país por conta dessa limitação, eu acho improvável. Acho que os contribuintes continuarão procurando alternativas de ativos e veículos que consigam sustentar algum tipo de benefício tributário, que dificilmente vai ser do mesmo tamanho que tinha como através do modelo antigo de tributação do fundo exclusivo, mas também não vejo que esses contribuintes vão retirar o dinheiro do país em grandes escalas, porque já são contribuintes que tinham um patrimônio grande e eventualmente já poderiam ter procurado esse caminho antes, ao invés de ter um fundo exclusivo no Brasil. Então eu acho que, de certa maneira, sim, toda vez que um produto tem uma tributação adicional, tem uma restrição tributária adicional, o contribuinte vai procurar uma maneira de pagar menos tributo, mas também não vejo uma grande saída do país por essa questão. Já eram contribuintes que eventualmente poderiam estar com esse recurso em offshores e estavam com esse recurso no país. Bom, essas são as perguntas que eu tinha para responder hoje. Até uma próxima.